Bem-vindo ao Momento Finanças Comportamentais, momento esse para você que é interessado no assunto de mercado financeiro, finanças pessoais, etc. E também de ciência comportamental. Momento em que eu comento aqui algumas coisas que aconteceram ao longo da semana no mercado financeiro e uso o arcabouço de conhecimento científico da economia comportamental para embasar o que eu estou falando. E essa semana foi notícia, Bitcoin encerra abril em queda. E o que eu vou falar sobre isso, nada específico sobre a notícia. Eu quero falar sobre Bitcoin e sobre criptoativo, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante. Se você não sabe como é que funciona Bitcoin, como é que funciona criptoativo, eu também não sei, mas o pouco que eu sei é, diferente de outros tipos de investimento, Bitcoin, criptoativos em geral, ao menos os mais conhecidos, não possuem lastro em coisa nenhuma. O que isso quer dizer? Quando você faz um investimento, seja, sei lá, renda fixa, tipo um título, o Tesouro Direto, ou então um título privado, CDBs, eles estão com alguma coisa no fim da linha, aquele investimento tem algo concreto. Pode ser um banco, pode ser o governo, pode ser uma empresa, você pode comprar em renda variável, você pode comprar ações. E aí o que acontece? Se o preço da ação sobe ou desce, você tem como ir lá ver a empresa da ação que você comprou e entender por que aquilo aconteceu, e até com base nisso você pode fazer uma análise que chamam de fundamentalista e pegando outras variáveis também, para você tentar criar uma expectativa do quanto que aquela ação vai valorizar ou desvalorizar. E, digamos, se o preço daquela ação subiu, você pode, às vezes, olhar na empresa e ver que o lucro da empresa aumentou muito nos últimos semestres, ou então, se o preço caiu, às vezes você pode olhar a empresa e descobrir que houve algum escândalo de fraude, e aí perdeu a credibilidade no mercado. Então, isso daí é o quê? Tem lastro em alguma coisa, o investimento em ação. No fim da linha, você está comprando uma ação que representa uma empresa, que é algo concreto. Criptoativo não acontece isso, ao menos os mais conhecidos. Eu estou aqui especificando muito no Bitcoin. Pode ser que tenha algum aí que tenham criado um lastro, não sei. Mas o que a gente conhece, que é o Bitcoin, aqueles grandões, até onde eu saiba, não tem lastro em nada. Então, quando você compra um Bitcoin, você não está vendo a valorização dele, não tem a ver com algo que aconteceu numa empresa ou algo que aconteceu numa economia. Não. Ele se valoriza quando tem muita gente interessada nele e desvaloriza quando tem pouca gente interessada nele. É quase como se fosse um investimento em carisma, um investimento de carisma. Eu conto que é um investimento de popularidade. Tanto que eu li recentemente um artigo muito interessante. Deixa eu ver aqui o nome para vocês. É um artigo de... Aí são aqueles nomes em estrangeiros que é difícil ler, né? Subramanian e Chakraborty, de 2020. Vai aparecer aqui na tela o nome. O título do artigo é Investor Attention in Cryptocurrency Returns, que é o retorno de investimento em criptoativo com relação à atenção do investidor. O que isso quer dizer? Eles conseguiram mostrar que, com testes estatísticos com resultados com significância comprovada, que existe uma correlação com causalidade entre o ato de comprar a criptomoeda Bitcoin e o quanto que ela é pesquisada no Google. Ou seja, eles conseguiram verificar que mais do que a rentabilidade da moeda, o quanto que ela está trazendo de retorno esperado, e mais do que a volatilidade dela, o quanto ela é pesquisada no Google nos diz mais sobre a probabilidade das pessoas investirem nela do que essas duas outras variáveis. Ou seja, é popularidade. No próprio artigo referencia outro em que eles fizeram a mesma coisa, só que em vez de ser pesquisado no Google, foi no Twitter. O Bitcoin era muito mais comercializado conforme ele era mais mencionado no Twitter. Havia uma relação de causalidade. Claro, a rentabilidade. Estou dizendo aqui que a rentabilidade de flutuação não significou nada para nenhum dos investidores? Não. Mas, no geral, é mais provável que as pessoas sejam impactadas pelo carisma, pela popularidade dessas moedas, do que de fato por essas variáveis aí de retorno e de flutuação. Ao menos é o que os artigos dizem. Continuando na esfera de Bitcoin, criptomoeda, etc. Ex-lobo de Wall Street agora quer ser guru das criptomoedas. Notícia do dia 25 de abril. Tu que não sabe, aquele cara, o Leonardo DiCaprio, esse foi o que interpretou o Lobo de Wall Street. O nome do cara é Jordan Belfort. E ele está agora oferecendo curso sobre Bitcoin e outras criptomoedas por $40 mil. Uma barganha, não é? Para ele, pelo menos. Aí eu preciso compartilhar isso com você. Olha, ele realizou a primeira aula em abril, lá em Miami. E ele afirmou na aula que as criptos são o futuro das finanças. Isso quer dizer o quê? Que ele mudou de ideia. Porque na própria matéria aqui do Valor Invest diz que em 2018 ele afirmou que Bitcoin era ilusão em massa, loucura maldita e um navio afundado. O que será que mudou de 2018 para cá nessa moeda? Popularidade, apenas. Outra coisa legal é que a foto que aparece aqui dele não é nem de criptomoeda, é de NFT, que é uma outra parada, é um token digital que consegue ter valor investido, mas aí é uma coisa até mais
não sei se posso falar que é mais complexa, mas é um outro rolê, é como se fosse um primo de criptomoeda, não é bem criptomoeda, é NFT, que são aqueles macacos lá que o Neymar comprou. E aí fica a questão, cara, por que ele tá voltando a falar de criptomoeda e por que agora ele tá falando positivo sobre isso? Por que as pessoas investem em criptoativos e criptomoedas se são investimentos que não há um lastro físico concreto, ou seja, de alto risco? A resposta óbvia que qualquer economista daria é que o retorno esperado é alto. Existe uma especulação muito grande de criptoativos e você pode ganhar muito dinheiro muito rápido. Isso, tá errado falar isso? Provavelmente não. Não sei. A parte que tem muita gente que compra isso para conseguir ficar rico é verdade. Perfeito. Vai conseguir fazer isso? Não estou sendo bem pago para responder essa pergunta aqui agora. Mas o que eu consigo falar para você são alguns viéses da ciência comportamental que atuam pelo interesse da criptomoeda, que ajudam as pessoas a querer investir nisso, ou então atrapalham as pessoas fazendo elas investirem nisso. Depende da ótica. Aí tem várias aqui, eu podia fazer um vídeo de 2 horas falando sobre elas, então eu vou pegar algumas específicas que eu achei mais interessantes. O primeiro que acontece em vários tipos de investimentos, que muitas pessoas acabam caindo nesse viés, que é uma dupla de viés, na verdade, e muitas vezes pode atrapalhar o seu perfil de investidor, porque você acaba exagerando a dose, é essa combinação do viés do otimismo e o excesso de confiança. São muito parecidos, mas são um pouco diferentes. Enquanto o viés do otimismo é a propensão que a pessoa tem de acreditar que a coisa vai dar certo por energias externas, vai dar certo no final tudo dá certo, não vai acontecer, ou então, pela ótica negativa, não vai acontecer comigo, se eu comprar, não vou perder tudo. É essa ideia assim que você não tem bem uma razão para acreditar nisso, é simplesmente um otimismo mesmo. Enquanto essa confiança é o otimismo, só que nas suas habilidades, suas capacidades. Então a pessoa acredita que ela vai conseguir. As pessoas que investem em Bitcoin, poucas conseguem enriquecer, mas ela vai ser uma delas. Isso, claro, acontece para vários tipos de investimento. Muitas pessoas entram no mercado financeiro querendo isso, tentando isso. Muitos conseguem, claro. Não vou dizer aqui que o mercado financeiro é uma coisa horrível, que acaba com as vidas, mas muitos acabam tropeçando na hora de montar a carteira de investimentos porque caem nesses viés e acabam exagerando no risco que elas pegam, etc. E acaba ficando ruim. Outro conceito que importa para criptoativo, explica muita coisa, são as normas sociais, que dentro delas tem o famoso efeito manada. Então aqui eu não preciso nem explicar tanto. As pessoas, quando vem um bando de gente comprando alguma coisa, elas têm vontade de fazer aquilo porque elas sentem ficando fora daquilo. Tem até o conceito conhecido como FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Então, Bitcoin é um fenômeno de popularidade, todo mundo fala, todo mundo conhece, e aí quando todo mundo está dizendo que está investindo nisso, você se sente fora do jogo quando você não está. Então muitas pessoas entraram no investimento em Bitcoin e criptomoedas em geral por causa disso. Voltando a dizer, é errado investir em criptomoeda, Bitcoin? Não é, mas você fazer por causa disso, desses viés que eu estou mencionando, aí não é tão legal, para não dizer que é bastante ruim. Outra coisa que já combina com o que eu falei agora, que é o viés da disponibilidade. Nós tendemos a tomar atitudes com base na nossa memória recente. Como o Bitcoin está o tempo todo na mídia, quando você, digamos que você pensou em investir, decidiu, vou começar a investir agora. Mesmo que não tenha a ideia de investir em criptomoedas, ainda assim, quando você for pensar em que você vai investir, vai pular daquele pop-up na sua cabeça de Bitcoin, porque está sempre lá sendo falado na mídia, então vai ser um dos investimentos que você vai lembrar, com certeza. Beleza, pode ser que você não invista, você apenas lembrou dele, não é mesmo? Mas quando nós pensamos uma população mundial com bilhares de habitantes, aí alguns desses habitantes aí vão acabar investindo só porque lembraram mesmo. Acontece. Estamos chegando agora no viés da confirmação, que é um dos meus favoritos, um dos mais importantes na nossa atualidade, que aí você já começou a investir em Bitcoin, a pessoa começou a comprar, ela gastou dinheiro com isso, ela fez um investimento, ela tomou um passo corajoso e nós não gostamos de acreditar que fizemos coisas erradas, que fizemos coisas que podem ser consideradas como burros para outras pessoas, como incompetentes. Então, a partir daquele momento, muitas pessoas vão considerar que eu fiz a escolha certa, eu investi em Bitcoin. Aquilo se torna o quê? Uma crença. Aí entra o viés da confirmação, em que a pessoa ela vai jurar de pé junto, não importa o resultado que tem na carteira dela, que investir em criptomoeda é uma coisa boa e ela vai propagar isso e vai convencer outras pessoas. Esse daí é o viés da confirmação e, por favor, não caiam nele, tentem evitar, aceitem a perda, aceitem que vocês fizeram a escolha errada, a gente faz a escolha errada o tempo todo. Gravar esse vídeo pode ser uma escolha errada minha, eu não sei, vou descobrir no futuro, quem sabe. É só um exemplo para eu dar. Então, aceite suas escolhas erradas, elas fazem você uma pessoa mais forte, melhor, etc. Coach, uhul. Au! Para terminar, para fechar aqui com a notícia do Lobo de Wall Street, que é o viés do afeto. O que esse cara tá fazendo? Infelizmente, você não acredite nisso, eu não acredito, mas eu sei que é verdade. Tem pessoas que adoram esse cara, que acham que ele é um deus na terra, que são fã dele. E aí vai entrar o quê? O viés do afeto. A decisão dessas pessoas aí que são fã dele vão ser contaminadas pelo fato de serem fãs dele, por adorarem ele. Então, se ele tá dando um curso, se ele tá dizendo que Bitcoin é bom agora, que a gente tem que investir, essa mudança de ideia que ele teve, pronto.
já é o bastante para muita gente que antes considerava que Bitcoin não era uma possibilidade de investimento, agora é. Então essa é mais uma razão das pessoas investirem em Bitcoin. Para finalizar agora, falar sobre a matéria que saiu, que na verdade é a coluna do Valor Invest, que é da Ana Leone, com o título As Crendices Financeiras, que eu achei bem interessante. Inclusive, abraço para você, Ana Leone, para quem não sabe, já foi minha chefe maravilhosa, saudades. Aí a rainha, mestre da educação financeira no Brasil. Abraço. Depois da puxação de saco, vamos agora para o que ela escreveu de fato na coluna, que é: no campo das finanças também existe lá suas superstições, que igualmente interferem na forma como nos relacionamos com o dinheiro. E, perfeito, isso acontece mesmo. A principal delas é acreditar que se ganha dinheiro fácil no mundo dos investimentos. E é aqui que eu quero entrar, assunto que eu adoro, as pessoas realmente acreditam que se ganha fácil. Tem essa crendice aí que mercado financeiro você vai entrar na sexta-feira e vai sair milionário na segunda. Não acontece isso. Não rola. Quem dera. Também selecionei aí 3 vieses comportamentais confirmados pela economia comportamental, que é o framing, as normas sociais e o viés da confirmação. Começando pelo frame é a ideia de que é como uma opção, como uma escolha, dependendo de como ela é apresentada para você, vai alterar a forma que você visualiza aquilo e vai alterar a forma como você escolhe. Como o mercado financeiro se apresenta? É só você ver o filme do Lobo de Wall Street, ou então o filme mais antigo lá dos anos 90, 80, os filmes de Wall Street mesmo, ou então Big Short, que é outro filme maravilhoso. A questão que eles têm em comum é o seguinte: a forma de vida de quem vive no mercado financeiro, dado esses filmes, parece que são pessoas que são ricas mesmo. Todos eles. É muito comum essas histórias do mercado financeiro, os filmes tratarem as pessoas que trabalham lá como sendo mega engenheiradas, sendo pessoas que enriqueceram rápido. O que não é perfeitamente verdade. Tem pessoas que são assim? Existem pessoas que aconteceram isso. E é por isso que os filmes falam delas. São pessoas especiais, não no sentido positivo ou negativo. Não estou fazendo um juízo de valor. Estou só dizendo que elas se destacam por algum motivo, que é esse de se enriquecer rápido no mercado financeiro. Afinal, você não vê um filme de uma pessoa que trabalha com carpintaria que fica lá o dia inteiro fazendo coisinha boba, né? Você vê filme de pessoas fazendo coisas que são fora da curva, que são coisas, sabe, que trazem um entretenimento foda. Então existem pessoas no mercado financeiro que simplesmente investem e continuam suas vidas com seus trabalhos e enriquecendo aos pouquinhos, fazendo dinheiro trabalhar para eles, só que aos pouquinhos e realmente ganhando dinheiro no trabalho. Existe, a maioria é assim, só que não fazem filme sobre elas, porque isso é para ser normal. Você vai fazer um filme sobre uma pessoa que se destaca. Então toda essa visão social do mercado financeiro em torno das pessoas que não estão lá, ou seja, de quem absorve essa visão por filmes, por jornal, pela mídia, por influenciadores, acaba ficando muito esse arquétipo de que, cara, quem tá lá é só gente que é rica. Então, aí algumas pessoas vão usar isso como escudo para não entrarem e dizerem: ah, não é para mim porque eu não sou rico, eu não sou, só quem é rico consegue se dar bem. Ou então é um chamariz de: ah, eu vou ficar rico rápido, e aí vai com tudo, aposta e muitas vezes tropeça. Tem até vídeos aí de influenciadores que ficam mostrando carros e sei lá o quê, e o vídeo em si não tem muito conteúdo, mas é mais esbanjando uma vida rica e falando de investimento e de mérito, não sei, não vejo muitos. Mas já ouvi falar, acho que já vi 1 ou 2. E acabou que toda essa história, já falei aqui, já entrou em norma social, que é você se impactar pelos outros e você considerar que quando você não está fazendo o que a maioria está fazendo, você acaba estando de fora. Então se você vê muitos filmes, se você vê muitos influenciadores, se você vê a galera dizendo que tem que investir, que se você ficar de fora você vai perder, então acaba entrando muito nisso. E já botei aqui ainda uma versão a perdas aí que a gente tem, que é outro conceito da economia comportamental. As pessoas têm mais propensão a se impactar emocionalmente pela perda do que pelo ganho. Então quando você dá essa ideia de que ela vai ficar de fora, que ela vai perder a oportunidade, é um pouco mais impactante. E aí muita gente acaba entrando nessa crendice que vai ficar rico e rapidamente no mercado financeiro, em grande parte por essa força social aí das normas sociais. Se você não conhece por esse nome, um nome que está dentro de normas sociais é o efeito manada. E por fim temos vezes a confirmação, porque não são só aqueles que estão nos filmes, influenciadores, que estão vendendo essa ideia de que você vai ficar rico rápido. Tem pessoas que fazem isso também. Por quê? Quando você decide entrar nessa, você comprou uma ideia de que você vai ficar rico rapidamente. E nós temos uma versão muito grande, que é muito bem elaborada pelo conceito de dissonância cognitiva, a aceitarmos que erramos em alguma coisa drástica, tipo essa que é investir, que mexe com o nosso dinheiro. E dinheiro é uma coisa muito sensível pra gente. Você querendo ou não, a sua vida gira em torno do dinheiro. O dinheiro é a relação que você vai ter até a sua morte. Então é uma coisa muito cara pra nós valorizamos muito de cada um de sua maneira diferente. E aí o que acontece? A pessoa quando entra nesse mercado, quando ela compra essa ideia de que ela vai ficar rica rápido, é muito difícil pra ela aceitar
aceitar que ela errou, ou então aceitar que ela não conseguiu ainda, que vai demorar mais do que ela imaginou, senão ela pode entrar em dissonância cognitiva. E aí quando vem os amiguinhos perguntar pra ela, ei, você vai entrar no mercado financeiro, como é que tá? Conseguiu? E aí? A pessoa vai dar uma volta na história, ela vai evitar dizer que não conseguiu, ela vai dizer que ela tá ótimo, que ela tá conseguindo, e isso vai estimular outras pessoas a entrarem também. Esse é um dos motivos dessa confirmação, ajudar nessa crendice de que o mercado financeiro você consegue dinheiro fácil, rapidamente. Pois bem, é isso, espero que tenham gostado desse novo formato aqui, que eu fico falando sobre coisas mais reais, sobre o que aconteceram, usando esse comportamental. Se você gostou, curte aí, se não gostou também, que ajuda, e ajudar é sempre bom. Também comenta, por favor, compartilha, que aí você vai estar compartilhando esse comportamental, que é uma benfeitoria para a ciência no Brasil. E é isso, não tem mais o que dizer. Tchau!